tem lista específica, e aí vamos ter essa comunhão. Mas hoje vamos tratar do sexto mandamento. Estamos estudando Deuteronômio capítulo 5, está lá Moisés com o povo de Israel, a segunda geração que sobreviveu ao deserto, os 40 anos vagando pelo deserto, estão perto de entrar na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, cerca de 400 anos para trás, pouco mais do que isso, e eles estão nas campinas de Moabe. Lembra que nós estudamos em Isaías domingo passado sobre Moabe, oráculo contra Moabe? Pois é, Moabe deu muito trabalho para Israel para chegar aqui nesse lugar, certo? Mas está aqui Moisés novamente apresentando os 10 mandamentos e outros mandamentos que a gente vai ver posteriormente, mas a princípio aqui os 10 mandamentos para a nação de Israel, uma nação que era de 20 anos para baixo e que foi crescendo no deserto e foi vendo seus pais e avós morrendo e sendo sepultados no deserto. 40 anos eles aprenderam, olha, os nossos pais e avós estão morrendo e sendo sepultados porque não tiveram fé para entrar na terra que Deus prometeu. E Hebreus capítulo 3 trata disso, a Epístola aos Hebreus também trata disso. E agora nós vamos entrar nesta terra que Deus prometeu, e Moisés está preparando o povo com estes mandamentos. E é um mandamento muito curto, Deuteronômio 5,17, dá até preguiça de abrir a Bíblia para ler só isso, né? Não matarás. Esse é o sexto mandamento, não matarás. Embora seja muito curto, é muito complexo e traz muitas questões éticas até os dias de hoje, porque tem vários tipos de morte, certo? E a gente vai entender qual tipo de morte Deus está se referindo aqui a Moisés, dizendo não matarás. A princípio, nós entendemos que este mandamento trata de não matar para preservar a vida. Então, não matar para preservar a vida. Esse é o princípio, esse é o mandamento. Se você não mata, você preserva a vida que Deus criou. Você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só quem tem esse direito é Deus. Então, o sexto mandamento, ele proíbe a matança. Esse sexto mandamento, é importante entender que no hebraico há 7 palavras para matar. Cada palavra usada num contexto específico diferente. Então nós temos que entender que palavra está... Quando você traduz para o português, é matar. Pode até traduzir por assassinar também. Mas de modo geral... É a mesma tradução para o português. Mas no hebraico são 7 termos diferentes para matar ou tirar a vida de alguém. E cada um desses termos tem uma nuance e um contexto que nós temos que entender. Por isso se torna complexo. Se nós lêssemos o hebraico aqui, e aí você lesse aqui, Deuteronômio 5,17, não matarás, automaticamente você entenderia o sentido do que significa. Que poderia ser traduzido, não assassinarás, certo? Então fica muito claro, esse é o sentido, não assassine ninguém, certo? Esse é o mandamento, esse é o princípio do Senhor. Mas vamos observar primeiro o verbo matar aqui, de Deuteronômio 5,17, que é o sexto mandamento. Esse verbo matar, no hebraico, aparece 47 vezes no Antigo Testamento, indica o assassinato violento de um inimigo pessoal. É uma morte premeditada. O mandamento trata disso, né? Não mate ninguém premeditadamente. Eu me irei e vou matar aquela pessoa porque eu odeio aquela pessoa e eu vou premeditar aqui, vou me preparar e vou pegar ela numa emboscada e vou assassinar aquela pessoa. É isso que o mandamento está dizendo. Então, como eu falei, uma tradução boa do sexto mandamento é não assassinarás. Lá em Números 35, verso 30, lembra que nós temos na lei de Moisés várias expressões desse sexto mandamento, não matarás. Uma delas é Números 35, 30, aparece a palavra do sexto mandamento aqui em Números 35, 30. Diz assim: todo aquele que matar a outrem
será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Então, pena de morte para quem matasse alguém. Homicídio, assassinato, morte premeditada e intencional. Certo? Então, a ideia é essa. Mas tem um critério aqui, tem que ter duas testemunhas. Testemunha não é quem ouviu, testemunha é quem viu. Então, se duas pessoas viram aquele indivíduo matando intencionalmente, ele vai ser morto. Por que não tem resgate aqui? A gente vai ver ao longo dos nossos estudos sobre o sexto mandamento, que é uma questão ética complexa, né, o não matarás, porque envolve a pena de morte, a pena capital. Mas a ideia é, existem assassinatos, ou melhor dizendo, existem mortes, né, causadas, mas não premeditadamente, não intencionalmente. E aí abre espaço para uma série de discussões que a gente também não vai se estender tanto, mas vai tentar dar, não só hoje, mas os próximos domingos, um bom norte para compreender essa questão, não só da pena de morte, como de aborto, como de genocídio, como de infanticídio, como de vários outros tipos de mortes, né, causadas. Né? Agora, se você está lá dirigindo a sua carroça lá em Israel e por alguma razão, né, você passou por cima de uma pessoa, você não estava observando, estava desavisado, ou cochilou, trabalhou muito, estava cansado, não foi uma morte premeditada e intencional, e ao passar por cima daquela pessoa com a sua carroça, você matou aquela pessoa, então você poderia pagar um valor de restituição, é o resgate, certo? Então haveria uma forma de você não ser morto, mas tinha que ter as testemunhas ali. Então, você matou, mas não foi uma morte premeditada por ódio ao seu inimigo, você não fez isso querendo, foi um acidente, você indenizava, havia um valor para a vida, essa é a ideia, essa é a verdade. Havia um valor para restituir a vida daquela pessoa que você tirou, que você pagaria para a família dela, certo? Em Israel, mas você não seria morto. Agora, eu matei uma pessoa por ódio, inimigo, querendo, né, premeditei, calculei e quis matar mesmo, aí depois eu chego, não, foi sem querer, eu quero pagar o resgate da minha vida. Não. Duas testemunhas chegam e dizem, não foi sem querer, Valnei, você matou querendo. E essas duas testemunhas levam você à morte. Não se aceita a restituição, o resgate por esta pessoa. Né? Outra forma também era o das cidades de refúgio. Haviam cidades de refúgio, cerca de 7 espalhadas em Israel, né, naquele período, e essas cidades eram uma espécie de local neutro. Então, se você matou alguém na sua localidade, dentro de Israel, e não foi querendo, não foi intencional, mas a família daquela pessoa que morreu está com ódio de você, automaticamente você tem que fugir para a cidade de refúgio, lá você é protegido, até a situação ser esclarecida. Se no meio do caminho, um parente da vítima lhe pegar e matar, pronto, está morto, já era, não tem o que fazer mais. Então a pessoa tinha que fugir para a cidade de refúgio, lá ela era protegida, o sacerdote daquela cidade ia julgar a questão, com testemunhas, com familiares, até determinar se realmente foi uma morte intencional ou se foi uma morte sem querer, um acidente, você está brincando ali com a pessoa, sei lá, e de repente na brincadeira empurrou, outra caiu, bateu a cabeça, morreu. Pode acontecer. Então, quer dizer, não foi intencional, mas a família, não, o ódio, né, a raiva, a indignação, não, vamos matar, porque também tem a lei do parente vingador, né, que você vai lá vingar o sangue da pessoa, do seu parente que perdeu a vida por causa de outra pessoa, certo? Então, é uma série de leis, que a gente vai tentar observar algumas aqui, mas o sexto mandamento não é uma proibição à pena de morte.
O sexto mandamento não é uma proibição à pena de morte. É uma proibição para que eu assassine alguém. Certo? Entendeu a diferença? Porque alguém vai dizer, olha, não matarás. Como é que você vai executar a pena de morte em alguém, um assassino? Não pode, é incoerente. Não. Essa palavra das 7, ela se refere exatamente a não assassine ninguém. Entende? Mas o assassino que cometeu o crime de assassinato premeditado, intencional, tem que pagar pelo crime que cometeu, e no texto do Antigo Testamento era pena de morte, tem que ser morto, não há resgate para essa pessoa. O verbo matar, como no sexto mandamento aqui, em Deuteronômio 5:17, ele nunca é usado nas seguintes situações, dentro do Antigo Testamento. Ele nunca é usado nas seguintes situações, que nós vamos elencar agora. Primeira situação, um assassinato em defesa própria, legítima defesa. Nunca é usado. Então, se você está se defendendo de um assaltante, de alguém que quer lhe matar, e você mata essa pessoa, né, não se aplica o sexto mandamento, porque você está se defendendo, certo? Êxodo 22:2 diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Você não tem culpa, você não assassinou, você estava defendendo a sua casa. Isso é um princípio de Israel e, penso eu, aqui já a gente refletindo para os dias modernos, é um bom princípio para os dias modernos, certo? É uma legítima defesa, ok? Porque você está defendendo a sua família, a sua casa, você não quis matar aquela pessoa, você simplesmente, ao se defender, matou. Uma morte acidental, como nós já mencionamos aqui. Então, a palavra, né, o verbo para não matarás, em Deuteronômio 5:17, não se aplica nesta situação de uma morte acidental. Deuteronômio 19:5. Assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Falando já das cidades de refúgio. Então, isso aqui ele não assassinou, foi um acidente. Mas é óbvio que o parente daquele homem vai querer vingar o sangue. Isso era muito natural, como hoje também é. A pessoa fica revoltada, fica com raiva, tirou a vida do meu parente aqui, do meu pai, do meu irmão, do meu filho, então eu quero vingar o sangue. Se tem uma lei que diz que eu posso vingar o sangue, eu vou vingar. Essa pessoa imediatamente tinha que ir para a cidade de refúgio. Lá ele está protegido, até as coisas se esclarecerem, porque quando você perde um parente numa situação dessa, você não vai imaginar, foi um acidente. Não, você vai dizer, mataram fulano, vamos pegar. É assim que a turma pensava na época, e em algumas localidades ainda é assim. Outra situação, a execução de assassinos ou situações de guerra. Execução de assassinos ou situações de guerra, não se aplica o sexto mandamento, não matarás. Não é a mesma palavra, não é a mesma ideia. Se você tem numa língua 7 expressões diferentes, você pode até dizer assim, pastor, mas essas 7 palavras são sinônimos. Aí um dado muito importante, não existe sinônimo perfeito. Toda palavra sinônima, ela tem diferença no significado, todas as línguas. Não tem palavra igual. Amar e gostar não é igual. Ela pode ser um sinônimo na nossa língua, mas ela tem uma diferença de significado. Existem os chamados traços semânticos para cada termo do léxico, e são de 4 a 5 traços semânticos que você gradua de menos para mais. Mas isso não interessa aqui, né? Mas é só para você entender que existe distinção de significado até entre sinônimos. Então, se você tem 7 palavras, há distinção de significado nas 7 palavras. Nesses casos aqui, nenhum momento aparece. Aqui são exemplos, tem vários versículos de cada caso que eu estou citando. Eu estou citando o terceiro da execução de assassinos ou situações de guerra. Não aparece o vocábulo, o verbo do sexto mandamento. Ou seja, está dizendo que
nesse caso, é lícito, não é um crime, não é que é lícito, mas não é um crime matar, entende? A morte por acidente não foi um crime, entende? Você não é culpado do sangue, é legítima defesa. Você matou, não é que você tem liberdade para matar em legítima defesa, não é isso. Mas é que não é um crime. Você não vai pagar com seu sangue, porque você não premeditou, intencionalmente matar aquela pessoa. É a ideia do sexto mandamento. O sexto mandamento, literalmente, seria: não assassinarás. Certo? Você não deve, não pode matar ou tirar a vida de alguém intencionalmente, querendo, premeditadamente, realmente para tirar a vida daquela pessoa. Execução de assassinos ou situações de guerra. Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, aqui é um dos princípios mais importantes na Escritura que apoiam a pena de morte, né, naquele período. Há um princípio hermenêutico de interpretação bíblica, e esse princípio diz assim: se você tem um ensino antes da lei de Moisés, na lei de Moisés e depois da lei de Moisés, é porque esse princípio vale até hoje. É o que a gente observa aqui com relação a Gênesis 9:6. Aqui era no período, logo depois do dilúvio, certo? Foi dado este regulamento, logo depois do dilúvio, aí tem a lei de Moisés e posteriormente também esse princípio vigora. Agora, que princípio é esse? Se você derramar o sangue de alguém, você vai pagar com o seu próprio sangue. É o princípio de olho por olho, dente por dente. Tem contra-argumentações, não vamos ver hoje, vamos ver em outros domingos pela manhã. Por exemplo, antes dessa, vou só dar o spoiler para vocês, que não é spoiler, porque está na Bíblia. Gênesis 9:6. Caim matou Abel, mas Deus protegeu a vida de Caim. Pelo princípio aqui, Caim devia ser morto. Deus não deixou matarem Caim. Então, isso é um argumento contra a pena de morte, percebe? Só que esse argumento a gente vai destrinchar e perceber que ele não é um argumento válido, certo? E tem outros argumentos também contra a pena de morte. Você está defendendo a pena de morte? A princípio, eu estou defendendo dentro do contexto bíblico. Depois nós vamos falar dentro do contexto moderno. É a mesma história, mas também é outra história, certo? Agora, o fundamento sério de Gênesis 9:6 é exatamente o aspecto teológico. Por que você vai tirar a vida, por que você vai ter que perder a vida, né, se você matou alguém? Porque ao matar alguém, você paga com seu próprio sangue. Qual a explicação disso? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando você tira a vida de alguém, você está ferindo a imagem de Deus no homem. A imagem de Deus no homem tem muitas explicações. O que é a imagem de Deus no homem? É o raciocínio, que Deus raciocina, nós raciocinamos? Também. É a criatividade? Também. É a volição, porque Deus tem uma vontade, nós também escolhemos as coisas? Essa é a imagem de Deus no homem? Também. É a ideia do governo, do domínio, né, sobre a criação, em um certo sentido? Também. Mas o principal elemento da imagem de Deus no homem é a representatividade. O que significa isso? Cada ser humano, seja crente ou não, representa Deus na terra. Porque é criação de Deus. É como, imagina você é um escultor, fez uma escultura belíssima. Aquela escultura carrega o seu nome, para onde ela for. Se ela ficar muito famosa, você se torna famoso. Se ela for jogada no lixo, você não valeu nada. Você percebe? O valor intrínseco da escultura está atrelada a quem a fez. Da mesma forma, uma pintura. Você fez uma pintura belíssima, né? E essa pintura começou a valer milhares de reais ou de dólares. Você se torna um pintor famoso. Certo? Se alguém destruir aquela pintura, está te prejudicando. Você entende? Se alguém disser, é horrível essa pintura, é feia, é de mau gosto, você se ofende, porque foi você que fez.
Da mesma forma, é o que acontece quando alguém mata um ser humano, dentro de Gênesis 9:6. Por que você não deve matar um ser humano? E se matar, o seu sangue vai ser derramado também, você tem que ser morto, porque você feriu a imagem de Deus. Só Deus pode matar o ser humano, ninguém pode. Essa é a ideia. Então é um princípio teológico universal, a imagem de Deus no homem. Esse é um dos argumentos mais fortes com relação à pena de morte, certo? E aqui, quando isso foi dado, o dilúvio destruiu o mundo. Só existiam 8 pessoas no planeta Terra: Noé e a esposa, os 3 filhos de Noé e as respectivas esposas. 8 pessoas, certo? Não tinha governo, não tinha Estado, muito menos Estado, não havia monarquia, não havia congresso, corte, nenhum sistema. Eles iam legislar isso, Noé e os seus 3 filhos, certo? Então isso é algo que a gente deve observar. A princípio a gente vai desenvolver isso posteriormente. No entanto, nesse texto, quando fala do derramar o sangue, que se refere a matar aqui, não é usada a expressão do 6º mandamento, o verbo lá do 6º mandamento. E então, outra aplicação aqui, em que não aparece o verbo matar do 6º mandamento. O verbo matar aqui é usado para suicídio, mas não é aceitável o homicídio não premeditado ou acidental. Então, o mesmo verbo que nós encontramos no 6º mandamento, ele aparece para o suicídio. Uma pessoa não deve se suicidar. É um crime, só que não adianta, né? Se a pessoa se matou, obviamente, pela lógica, não tem como matar a pessoa que se matou, é óbvio, né? Claro. Então, não entra na discussão. Mas não se aplica ao homicídio não premeditado ou acidental. Êxodo 21, de 12 a 14. Isso a gente já viu, mas é outra palavra que aparece aqui, certo? Das 7. Então, palavra hebraica que é traduzida como matar, né? O verbo matar. Êxodo 21, 12. Quem feriu outro, de modo que este morra, também será morto. Pronto. Isso aqui é uma lei que está interpretando o 6º mandamento. Lembra dos nossos estudos dos 10 mandamentos? Cada mandamento desse é um princípio. É uma ordem, mas é um princípio. E na lei de Moisés, essa ordem se desdobra em várias outras para os casos específicos. E é o que está acontecendo aqui em Êxodo 21. Mas a gente não está em Deuteronômio 5? Cronologicamente não é depois? Mas lembra que a primeira versão dos 10 mandamentos está em Êxodo 20, certo? Lembra disso. Então, de novo, verso 12. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Nem existiam as cidades de refúgio ainda. Deus está dizendo para Moisés: eu vou preparar essas cidades ainda, para você fugir. Então, se você empurrar subitamente porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, então, quer dizer, cair em suas mãos aqui não é a ideia de que a pessoa armou cilada, mas por alguma razão, no contato com aquela pessoa, o outro morreu, ou por acidente, ou numa brincadeira. A turma era mais violenta, naquela época a brincadeira era mais pesada, né? Então, podia um matar o outro, ou às vezes beber um pouco mais e causou um grande acidente. Agora, se vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar. O altar, né, onde eram feitos os sacrifícios, eles ficavam fora, né, no pátio externo aqui, em relação ao tabernáculo e o futuro templo, e ele tinha pontas, chifres. Então, se você pegasse ali nos chifres do altar e ficasse ali, deitado ali, suplicando misericórdia, em alguns casos, você era protegido, ninguém iria lhe ferir. Esse princípio
chamado do santuário chegou até a Idade Média. As pessoas iam nas igrejas procurar refúgio para não serem mortos, período da Idade Média. No entanto, Deus está dizendo aqui, não venha para o altar pedir, socorro, não vai ter. Se você matou premeditadamente, armou cilada, você vai ter que morrer. É simples, não tem. Estou arrependido, será que vale? Você pode estar arrependido, mas você vai morrer. Isso é um erro muito comum. O fato de nós nos arrependermos dos pecados não significa, e sermos perdoados por Deus, porque Deus perdoa mesmo, baseado no sangue de Jesus, mas o fato de eu me arrepender dos meus pecados não significa que eu estou livre das consequências dos meus pecados. Pecado traz consequência. Lembra disso. Quanto menos pecado na vida, vida mais feliz, mais próspera, mais alegria. Não tenha dúvida. Quanto mais pecado na sua vida, Deus vai te perdoar. Se você sinceramente se arrepender em nome de Jesus, vai. Mas as consequências chegam e você vai sofrer. Então, se você matou alguém na época de Israel, a consequência, não, eu estou arrependido, eu ofereço o sacrifício pelo perdão dos pecados aqui, que simboliza o Messias que vem morrer pelos meus pecados. Não, tudo bem, a gente dá até a oportunidade de você fazer o sacrifício, mas vai morrer, porque matou, intencionalmente, numa armadilha. Lá em Números 35, 22, também trata do mesmo assunto. Diz assim, Números 35, 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará, até que a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo, e aí continua. Então perceba que tem um vingador do sangue, é o parente da vítima. Foi sem querer? Foi, mas o parente da vítima quer matar, ele vai querer matar. Entenda que nessa época em Israel não tinha as instituições que nós temos hoje, certo? E até com as instituições de hoje não garante muito que o parente vingador não venha matar, Mas o fato não garante. Mas o fato é que você fica na cidade de refúgio, está protegido ali, vai ter um julgamento e certamente será absolvido, porque não foi intencional, não foi por maldade, não foi por vingança, não era inimigo, foi um acidente. Então a pessoa ela está livre, ela não vai ser morta. No entanto, ela tem que ser protegida, porque o parente vingador vai querer matar. Certo? O verbo matar, outro dos 7 verbos aqui, do hebraico traduzido por matar, é menos frequente, mas aparece aqui lá no Salmo 139, 19, que diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Desses cabo, aqui é o verbo matar, Tomara, ó Deus, mates o perverso é o ímpio, o perverso é o não crente que causa mal, e que mata e que prejudica, os crentes ou a sociedade de modo geral. Então esse verbo aqui não é o mesmo lá de Deuteronômio 5:17 do 6º mandamento. Outro verbo matar, no hebraico, indica violência deliberada e homicídio, mas não é o mesmo do 6º mandamento, é outro verbo. E lá em Jeremias 22, verso 3, aparece essa expressão, Jeremias 22, 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Fazer violência aqui não mate, certo? Não mate com violência, não assassine com violência. Só que aqui é outro verbo, embora tenha muito a ver
o sentido do versículo tem muito a ver com o sexto mandamento. Não é a mesma expressão no hebraico aqui, mas mesmo assim é proibido a morte, né? E o tema sobre homicídio aparece em vários textos do Antigo Testamento, certo? Lá, um dos textos que a gente quer somente citar é Gênesis 49, verso 5. Diz assim, aqui é a bênção de Jacó a seus filhos. Verso 5: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. No seu conselho não entre minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte. Tá a ideia? No seu conselho não entre a minha alma, eu não concordo com o conselho, e com o seu agrupamento, né, minha glória não se ajunte. Ou seja, eu não penso que nem Simeão e Levi. Por quê? Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Foi quando eles mataram os siquemitas, porque, né, um dos príncipes de Siquém, né, fez coisas erradas e más com a irmã deles. Então, mas Deus não aprova esse tipo de homicídio, certo? No entanto, aqui deveria ser aplicado, sim, o sexto mandamento. No entanto, é outra questão que a gente vai observar. O verbo matar, ele é empregado também 162 vezes no Antigo Testamento, é outro, né, já é outra palavra para matar aqui, 162 vezes no Antigo Testamento, no sentido de matar uma pessoa, no sentido genérico de matar alguém. Lá em Números 31, 19, nós observamos isso. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. E aqui é matar no sentido genérico, não está entrando em detalhes se a pessoa matou querendo assassinar, ou se matou sem querer, ou se tocou no morto. Matou, você tem que se purificar, porque você se tornou impuro. É nesse sentido. E também lá em Jeremias 4:31, pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que está pronta para dar luz, né? Que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Mas aqui assassinos, aqueles que matam, não necessariamente premeditadamente, mas que matam qualquer pessoa. Então existe o sentido mais geral de matar, existe o sentido de matar, eu vou matar porque eu quero matar, eu vou assassinar, eu sou inimigo daquela pessoa, eu tenho uma vingança e eu quero matar aquela pessoa mesmo, e tenho o matar em legítima defesa, e tenho o matar que não foi o caso, e um matar acidental, e tenho o matar na guerra, que é uma questão que a gente vai deixar mais para frente, porque você vai para uma guerra, você pode matar alguém, se você é da infantaria pelo menos, mesmo que não seja, né? Até pilotando um drone, você mata alguém também, né? E aí tem um princípio, né? Você tem que queimar o inimigo, certo? Aí eu vou lá no drone ou na guerra e mato o meu inimigo. Será que isso é cristão? Tem até um filme sobre isso, até O Último Homem, né? Até O Último Homem. O ruim daquele filme é excelente. O ruim do filme é que o caba é adventista. Esse é o único problema do filme. Se ele fosse batista, filmão. Brincadeira. Mas é verdade. Mas é verdade mesmo. Outros verbos hebraicos traduzidos por matar indicam matança de animais, né? Tem alguns verbos aqui que tratam de matança de animais, sacrifício de animais, e o verbo matar por qualquer morte sacrificial. São 3 palavras diferentes, né? Quando eu mato um animal é uma palavra, quando eu sacrifico é outra, e uma palavra para sacrifício de modo geral. Então o verbo matar em Deuteronômio 5,17, que é o 6º mandamento, refere-se ao assassinato, a execução de um inimigo por morte premeditada. Não trata de acidente, não trata de sacrifício, né? Não trata do aspecto da guerra, não trata de nada disso, mas especificamente não assassine alguém. Esse é o 6º mandamento. Isso é importante
porque às vezes nós achamos que não matar é o não matar genérico, porque na nossa língua nós temos poucas palavras, né, que tratam do ato de matar, certo? Então aqui é um matar muito específico, é um matar assassinar, e um assassinar querendo assassinar por ódio, por raiva, premeditado, planejado, às vezes até numa armadilha. Esse é o sentido de não matar no 6º mandamento. E apresentamos outros verbos aqui no hebraico que tratam do matar, mas com um sentido mais diferente no Antigo Testamento e na lei de Moisés. Próximo domingo nós vamos entender o aspecto desse mandamento. Por que está dizendo lá não matar? Porque tem que preservar a vida. Porque Deus deu a vida e ninguém pode tirar a vida de forma nenhuma. Então, só Deus pode retirar essa vida. Mas, por enquanto, paramos no sentido deste mandamento. Creio que para nós que não temos o interesse de matar ninguém, né, então esse mandamento acaba que muitas vezes não se aplica a nós. No entanto, vamos ver como Jesus interpretou, né, lá no Sermão do Monte, né, se você odiar o seu irmão, você já se tornou também um assassino. Como é que isso se encaixa neste mandamento? E vamos observar várias questões éticas sobre o não matar ao longo dos próximos domingos. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos sempre obedientes à sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque graças a ti não temos esse intento do assassinar, do ódio, da vingança por ninguém. Obrigado porque o Senhor purifica os nossos corações dia após dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, pelo perdão que temos baseado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos limpa, né, dessas atitudes de maldade e de ódio. Ajuda-nos, Senhor, a entender bem este 6º mandamento, para que saibamos também nos posicionar em questões éticas relevantes e significativas na nossa sociedade, à luz da Tua palavra, com uma teologia bíblica, como observamos de modo claro e simples na Tua Escritura. Capacita-nos, Senhor, a estarmos sendo sempre obedientes a Ti, por meio da revelação que o Senhor nos deu, a Bíblia Sagrada. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite às 18h30.